Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edmara Monteiro, sou embaixadora do Clube de Livro e faço parte aqui da comunidade de mulheres intelectualmente ativas. E hoje nós estamos aqui no canal Mulher Intelectual Lê para falar de um livro que é muito maravilhoso, muito especial. E para começar isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Que é sobre o livro, tá? Que vai diretamente sobre aquilo que nós lemos agora no mês de fevereiro de 2026. E aí eu gostaria de perguntar para você se você trabalha muito. Trabalha? Ou você é aquela pessoa que acha que produz pouco? Você já se viu pensando sobre isso? Ah, eu acho que eu trabalho muito, eu acho que trabalho, eu não produzo tanto, né? Você acha que você vive sobre aquele excesso, aquele acúmulo de tarefas? Que tem que trabalhar sábado, domingo. Como é que você pensa sobre isso, né? E aí hoje eu gostaria de mostrar para você que existe uma outra realidade. Que hoje nós temos um método Scrum, exatamente. Existe um método chamado Scrum que ele vai desmistificar tudo aquilo que a gente foi treinado, que nós fomos direcionados, né, para viver sobre esse acúmulo de tarefa, viver estressado, viver trabalhando sábado, domingo, feriado, né, conectado ali 24 horas, sem conseguir às vezes tirar férias, né, por conta de um telefone corporativo, aquele excesso de e-mail, sabe? E através do método Scrum, a gente pode literalmente dobrar a sua produtividade e trabalhando menos. Você acredita nisso? Então é sobre isso, é sobre este livro que nós vamos falar neste vídeo. Então eu gostaria de apresentar para você o livro que nós da comunidade Mulheres Intelectualmente Ativas lemos no mês de fevereiro de 2026, que é Scrum, a arte de fazer o dobro do seu trabalho na metade do tempo. Isso. Então, se você vive nesse processo de mundo corporativo lotado de coisas, digo, você precisa ler esse livro. E antes da gente começar a falar sobre esse livro, eu gostaria então de mostrar para você o seguinte: quem é essa pessoa, né? Quem é esse autor, né? Ou como é que quem é essa pessoa, né, que idealizou isso? E aí, o Jeff, né? O Jeff, que é o autor do livro, né? Ele é um ex-piloto de caça, acredite, né? Dos Estados Unidos, americano. Ele é engenheiro. Ele foi a pessoa que idealizou o método Scrum. E dentro desse contexto, ele resolveu então escrever esse livro para mostrar o quanto o mercado corporativo, né, e quanto esse mundo, esse universo do trabalho é ineficiente dentro desse modelo tradicional que nós conhecemos. Verdade. E aí ele buscou, através desse livro, mostrar essa ineficiência e, acima de tudo, tornar equipes mais produtivas, ágeis e focadas, fazendo então que essa produtividade cresça, né? E fazendo com que as pessoas sintam prazer, né? Não ficam tão esgotadas, cansadas, se sentindo incapazes de articular as tarefas, né? E vendo que através disso a gente também traz o quê? Equipes muito mais ágeis, equipes muito mais rápidas, equipes muito mais articuladas, a produtividade, reuniões com foco, com objetivo. Então o Jeff ele traz isso dentro desse livro, né? A arte de fazer o dobro do seu trabalho na metade do tempo, né? Então ele traz todo esse olhar aqui pra gente. E tem uma coisa, então, que ele começa a trabalhar dentro do livro, que é mostrar, então, o problema, né? O grande problema que é o modelo tradicional que nós fomos educados, que a sociedade mostra, esse modelo tradicional que nós conhecemos, né? Então, ele começa
o livro falando desse efeito cascata, né? Que a gente planeja antes para executar depois, né? Todo mundo, vamos fazer o planejamento, quais são as nossas metas, quais são as nossas ações. E aí, dentro desse modelo, quais são os problemas então que ele traz para a gente, né? Ele traz o processo da falta de flexibilidade, os erros aparecendo sempre no final dos projetos, né? O desperdício de tempo, de energia, né? E aí ele traz uma palavra-chave que é a nossa mudança de mentalidade, que é exatamente planejar demais não garante resultado. Agir com inteligência, sim. Então, para você focar, planejar demais não garante resultado, mas agir com eficiência, sim. Então, ele traz essa mudança de mentalidade para a gente, essa mudança do mindset, mostrando todos esses problemas que vêm dentro desse universo aí que a gente conhece de mercado tradicional, né? E que a gente foi educado, ensinado a trabalhar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, tá, Edmar? Ele trabalha tudo isso, mas então o que é esse método Scrum? Né? O que ele traz aí de novo pra gente, né? E a explicação é muito simples e eu quero que você conheça, tá? O Scrum é uma forma de organizar o trabalho em ciclos curtos, ciclos muito curtos, com foco, entrega contínua. Exatamente isso. Então, ou seja, é uma metodologia, é uma forma de você organizar o seu trabalho em ciclos curtos, trazendo sempre o quê? O foco em entrega contínua. Ou seja, a gente vai sempre trabalhar, né, com os sprints, que são os períodos curtos de trabalho, exemplo, 1 e 2 semanas, o que a gente vai executar, avaliar, planejar, reorganizar isso, né? Reuniões rápidas ali, né, que é o Daily Scrum, e eu tenho adotado isso com o meu time e tem surtido muito efeito, muito efeito. Times pequenos, autônomos e entrega constante de valor, né? E aí, quando a gente começa a reorganizar, entender como é que esse processo acontece, essa avaliação contínua, esse modelo, né, de mudar as questões, e aí a gente consegue perceber, né, que a qualidade aumenta, que a produtividade aumenta, né? Óbvio que tem muito mais coisa e um vídeo de 10 minutos eu não vou conseguir detalhar tudo, mas eu quero trazer para você essas ideias, né, trazer para vocês esses prints para que você que trabalha com gestão, ou você que está no mercado de trabalho, é um coordenador, enfim, né, que gostaria de aprender mais e desabafar o seu time, fazer com que a alta performance aconteça direto, é super interessante, então, você conhecer esse livro. E aí, o grande destaque do método Scrum é o seguinte: em vez de esperar meses por resultado, você entrega um processo toda semana. Ó, a gente muda a nossa mentalidade, né? Então, ou seja, eu não vou esperar 12 meses para um ciclo para eu ter o resultado lá, não. Eu vou criar micrometas e eu vou trabalhar em cima dessas micrometas e é em cima disso, toda semana eu vou ter um resultado, toda semana meu time vai estar engajado, toda semana eu vou conseguir algo novo. Então, toda vez, então, quando você faz, né? Eu trabalho muito com metas móveis, né? Então, ou seja, dentro do Scrum eu trabalho, então, essas metas móveis. Eu tenho a meta macro e aí eu vou dividindo por semana as minhas metas móveis. E aí, com isso, a gente consegue ter essa maior produtividade dentro do time, tá? E aí, os principais pontos que são extremamente poderosos dentro do livro, eu não vou falar todos, né? Mas a gente consegue ter times autônomos. Confiança gera produtividade, a gente consegue fazer feedbacks constantes, ou seja, ajustar rápido ao invés de corrigir muito tarde. Nós temos ritmo sustentável dentro do nosso time, aí, ou seja, eu trabalho melhor, mas não mais, porque eu vou conseguir trabalhar melhor, eu vou entregar muito mais rápido, mas não necessariamente eu tenho que ficar ali sobrecarregado dentro do meu trabalho. E foco, gente, foco no que realmente importa. Ou seja, priorizar tarefas com maior impacto.
Tem um dos meus livros, né, um dos vídeos e um dos livros que nós lemos aqui no Clube de Livro, eu acho que no ano de 2020, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficientes. Eu tô procurando aqui o livro, mas que ele fala o seguinte, a gente precisa literalmente fazer o que é mais importante. E o Scrum traz isso, ou seja, foco no que realmente importa. O que é mais importante? O que é o mais importante, eu vou fazer, né? E aí a gente consegue criar todo esse mecanismo, todas essas questões, tá? E aí, no final de tudo, o autor ele me traz o quê? Uma aplicação prática. Ou seja, como a gente pode aplicar o método Scrum dentro da empresa, como a gente pode aplicar o método Scrum dentro das escolas, como eu posso aplicar o método Scrum na minha vida pessoal. Olha que interessante, porque às vezes a gente tem pessoas que são desorganizadas, que não conseguem organizar a sua vida pessoal ou não conseguem construir, né, um equilíbrio entre o pessoal e o profissional. E o autor, ele traz tudo isso dentro do método Scrum. Então, vale muito a pena. Enfim, para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria então de fazer uma recapitulação. E aí, como é que a gente faz isso? Falando simplesmente essa única frase. Scrum não é só trabalhar mais. Não é só sobre isso. É sobre trabalhar com inteligência. Pegaram aí? Scrum não é sobre trabalhar mais, mas sim, é sobre trabalhar com inteligência, tá? E eu acho que isso faz todo sentido. E me conta então, você, quando você ler esse livro, eu quero que você conte aqui nos comentários, né? Como que foi essa mudança de vida, como que foi essa mudança de mentalidade. Clica aqui no nosso sininho, nos siga para mais vídeos e para conhecer mais esse universo da leitura, tá certo? E aí, me fale, depois de tudo isso, eu quero também ouvir aqui nos comentários, você se sente que está sendo produzido, você se sente que está produzindo ou que está extremamente ocupado? Porque tem uma grande diferença. Pense sobre isso. Você está produzindo ou está apenas ocupado? Te espero no próximo vídeo. Até lá!